Olá pessoal, aqui é Ricardo. É um prazer hoje inaugurar o GotaCast. Vai ser um canal de comunicação interativo onde falaremos de diversos temas. E hoje o tema é odontologia, ou melhor, cannabis na odontologia. E eu estou com duas especialistas no assunto, que é a doutora Simone De Carlo e a doutora Cíntia De Carlo. Doutora Cíntia, doutora Simone, é um prazer recebê-las aqui. Foi um prazer conhecê-las no último evento, no último congresso que tivemos juntos. Ô, Ricardo, eu que agradeço. Um prazer e olha que responsabilidade Verdade. estar num podcast inaugural de uma marca tão importante como a Gota, que está trazendo, né, uma série de medicações importantes aí para a saúde dos nossos pacientes. Eu me sinto lisonjeada em estar presente. Muito obrigada pelo convite e vai ser ótimo. Espero aqui poder levar informação para os nossos E colegas. eu que agradeço, Eu, que- doutora eu Simone. agradeço também a oportunidade e a gente espera conseguir, pelo menos, trazer uma informação para essas pessoas que ainda não têm, ainda têm um certo preconceito com a cannabis. Então, vamos ver se as pessoas assistindo aqui um pouquinho, elas começam a entender um pouquinho melhor sobre a cannabis medicinal. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, né? Acho que a experiência de vocês conta muito. É, eu entendo que é um tema, Polêmico. talvez nem Eu, polêmico, eu não eu mas não diria polêmico, porque hoje em dia a aceitação já está bem melhor, sim, sim. mas ainda existe uma certa desconfiança, digamos Mas o que assim. mais me chama a atenção é falar desse tema na odontologia. Vamos Vamos lá, a lá, gente é está Né? aqui é para para isso. isso. Vamos Então, esse é. desmistificar e Ficar, vamos mostrar que ela é muito mais abrangente do que o pessoal pode imaginar. imaginar. Exatamente, exatamente. Eu vou falar aqui um pouquinho do currículo de vocês. Legal. Não vou falar tudo, senão o Não. podcast vai mais de 1 hora e meia, né? Não, Bobagem, bobagem. Então, rapidamente. rapidamente, a doutora Cíntia De Carlo é formada há 35 anos, professora de cannabis medicinal, clínica geral, professora de vários cursos de pós-graduação e palestrante internacional. Perfeito. Doutora Simone De Carlo, especialista em endodontia. Falei Isso, tá correto? certíssimo. Estudei um pouquinho para falar sobre isso. É que a palavra é difícil, né? Palestrante de cannabis e prescritora também e palestrante nacional. Isso. Ok? Vamos lá, eu vou iniciar aqui fazendo uma pergunta, que é a pergunta base para tudo, né? Quem quer falar sobre cannabis medicinal ou pelo menos entender sobre cannabis medicinal. O que é o sistema endocannabinoide? Tá. Famoso SEC. Então vamos lá. Para a gente falar então de sistema endocannabinoide, a gente tem que falar um pouquinho da planta, tá? Muito rapidamente. Ok? Então, o que que é a planta cannabis, né? A planta cannabis é uma flor que é, vamos colocar entre aspas, que é a maconha que todo mundo já ouviu falar, que é um nome vulgar, Vulgar. né? Vamos assim dizer, da cannabis, mas na verdade a cannabis é uma planta que tem inúmeras propriedades e inúmeros componentes dentro dessa planta, Sim. que traz literalmente uma série de benefícios à saúde do paciente, Uhum, ok? ok. Então, a planta cannabis ela tem mais de 500 elementos. Só de fitocannabinoides, são os canabinoides presentes dentro da planta. São mais de 146 que ainda estão sendo estudados cada vez mais, aparecem novos. Ainda terpenos, lembra na época das nossas avós, Uhum, que faziam os chazinhos milagrosos? Então, verdade. esses terpenos também estão presentes na flor da cannabis, na planta, né? Na florzinha da cannabis. Então, tem terpenos, tem flavonoides, que são aqueles que dão o odor, o cheirinho, né? Das frutas, da manga, tem limoneno, tem da Limão. lavanda, tem ainda lipídios, aminoácidos, proteínas, isso tudo são componentes da flor da cannabis. Perfeito. Eh, por que que ela faz tão bem e ela resolve tanto para os mamíferos? Porque todo mamífero tem um sistema chamado de sistema endocannabinoide. Endo, Endógeno. interno, certo? Endo é o que você Sim, produz, o exato. corpo produz, né? Uhum, Então, o sistema endocannabinoide, todo mamífero tem canabinoides, produz, do jeito que produz melatonina, serotonina, ele produz também canabinoides endógenos. perfeito. Os mais conhecidos, a gente vai dar um nomezinho de 2AG, que é ácido árico-donoil glicerol, que é um palavrão, então a gente diminuiu para 2AG, Uhum, e o AEA, que é a anandamida, que em sânscrito significa felicidade. Então, nós produzimos isso. Além da gente produzir,
nós temos no corpo humano inteiro receptores de canabinoides. Receptores CB1, que estão a nível de sistema nervoso central, né? E receptores CB2, que estão mais na periferia, que são no nosso sistema imunológico. Então, esse sistema endocannabinoide, ele é responsável pelo equilíbrio, pela homeostase do seu corpo. E ele é responsável por regularizar todos os demais sistemas do organismo, ou seja, o circulatório, o endócrino, o estomatognático, que é da cabeça e pescoço, o cardíaco, o respiratório, o digestivo e assim sucessivamente. Então, o sistema endocannabinoide é um sistema que regula todos os demais sistemas do seu organismo. Ótimo, muito obrigado. Bom, já tivemos uma aula aqui de sistema endocannabinoide. Já. Inclusive uma parte, né? Quando as pessoas dizem, quando ela fala da anandamida, né? As pessoas dizem que quando você faz exercício físico, você libera endorfina. Sim. Hoje já se sabe que o que a gente libera é anandamida. É a anandamida, porque ela traz aquela sensação de felicidade. Olha, vocês me fizeram lembrar uma coisa agora. Me falaram o seguinte: vai fazer exercício para ativar o seu sistema endocannabinoide. Então, o Isso, sistema sim. endocannabinoide, uma vez que a gente entrou, então vamos já aproveitar e dar uma estendida no assunto. Esses canabinoides que você produz endogenamente, eles são produzidos por demanda. Então, quando você não está produzindo da maneira necessária, da quantidade necessária, é onde aparecem, entre aspas, as patologias, onde aparecem as dores, onde aparecem os problemas. E esse sistema, né, de regulação do sistema endocannabinoide e esses canabinoides que você produz de uma forma endógena, eles são degradados com o passa. Por que as patologias aparecem? Por que a gente não está produzindo da melhor forma possível? Uhum. Simplesmente porque existe um processo chamado de degradação desse sistema endocannabinoide. Veja bem, é uma coisa muito difícil hoje de acontecer. Quais são esses causadores da degradação? Muito difícil de acontecer Primeiro, hoje se em você dia, adivinhar, né? Vamos lá, estresse, quase ninguém tem. Má alimentação, quase ninguém se alimenta mal. Sedentarismo, que foi o que você acabou de falar para mim, que seria a falta de exercício físico, de uma sim. movimentação, né? Sim. E ainda distúrbios de sono. Então, veja que o mal da humanidade, todo mundo hoje, pela vida que se leva, passa por todos esses processos. Sim, sim. E esses processos degradam os seus canabinoides endógenos e é por isso que existem tantas coisas e tantas patologias e tantas dores. Basicamente, é isso. Por isso que você falou do exercício físico. Eu quis entrar exatamente por isso. Realmente o sedentarismo, né, faz uma degradação do sistema endocannabinoide, da produção dos seus canabinoides endógenos. Bom, então eu entendo que eu tô no caminho certo, porque eu já tomo o cannabis medicinal da Gota Pharma. Exatamente, quer dizer, você está suplementando. Veja bem, Exatamente. o canabidiol, ele suplementa o teu organismo, né, naquela sua deficiência, naquele seu déficit. É Sim, uma sim. suplementação. Então, você já está suplementando. Agora, isto não significa, senhor Ricardo, que o senhor não precisa ter uma alimentação relativamente balanceada. Se não souber ter, é procurar um colega nutricionista, que a gente trabalha hoje com uma multidisciplinaridade. Sim, sim. Isso é muito importante, né? Um preparador físico, um nutricionista, se precisar, né? Se o estresse está muito alto, até um colega, uma terapia, tudo isso vai só trazer benefício. E, claro, o canabidiol para fazer essa regulação interna, sem dúvida nenhuma. Bom, eu já tomei aqui um puxão de orelha, né? Porque eu preciso me cuidar. É verdade, vocês têm razão. Acho que o dia a dia vai tomando muito nosso tempo. Exatamente. O estresse, e a gente acaba, se a gente não se organizar, a gente não consegue encontrar tempo para Verdade. fazer as coisas que fazem bem para nós mesmos. E esse tempo existe. Existe. Você cria. Você cria esse tempo. Exatamente. Tem que criar essa Eu rotina, falo, né? ou você cria esse tempo ou você vai morrer cedo. Então, Exatamente. você tem que achar um denominador comum. Porque Meio você precisa, faz parte da tua vida, essa disciplina. É verdade, você tem razão, total razão. Eu queria voltar agora, ou começar, na verdade, falando um pouquinho da odontologia. Tá, A cannabis medicinal pode ser prescrita na odontologia? pode. Sim, ela pode e deve. Na verdade, só tem hoje. Tem muito conselho, né? Por aí, dizendo. O conselho às vezes até permite. Quem não permite é a Anvisa. Uhum. Então, dentro
da normalização, né, como a gota, que a gente tem uma RDC que é a 660, que é a importação dos produtos, tal, só é permitido por médicos e dentistas. E agora está vindo também a medicina Medicina veterinária, porque veterinária, nada nada mais mais é do é que do que médico. Se eu médico. falei em mamífero, né, Exato, é são verdade. adultos, Pessoas são humanos e são animais. Isso. Então, os 3 são os únicos, que tem a aprovação pela Anvisa para fazer a prescrição. Então, o dentista, como ele faz prescrição também de várias medicações, Uhum. inclusive opioides, ansiolíticos, que são Sim, medicações que a gente tem que usar para patologias odontológicas, sim, sim. sim, ele sim tem total permissão e é apto a fazer a prescrição e que é mais fácil num receituário convencional, no receituário que ele tem ou numa clínica que ele Sim. trabalhe ou no próprio consultório dele sem nenhuma requisição de um receituário, como existe de uma outra RDC, que é a 327, que é aquele receituário 327 azul, que é o azul. B1. Mas para as importações, ele pode fazer Basta a receita no comum. receituário convencional dele, e sim, ele, médico e dentista, médico veterinário, médico humano e dentista são os únicos que podem fazer a prescrição dentro da toda a lei e todo o respaldo que eles têm com todos os conselhos em todos os sentidos. Exato. É muito interessante a gente falar sobre isso, né? Até parece uma pergunta muito fácil, né? Ou uma pergunta não de pouco grau de conhecimento, mas na verdade eu acho que muito dentista não sabe disso Ah, ainda, sim, né? Não sabe, por exemplo, que é uma receita comum, como se comum. fosse prescrever uma Novalgina, né? Acho que ainda tem muito pouco prescritor E tem dentista, muito né? pouco, menos de 1,5%, tá, feito pela revista Close-Up e pela própria Anvisa, pelo número de profissionais Que que prescrevem. entram como prescrição durante eles sempre fazem um cálculo no final do ano, tal, e você consegue pegar na Close-Up e na Anvisa. A gente tem menos de 1,5% de dentistas que prescrevem a cannabis medicinal. Talvez esse ano tenha mudado, tá, eu não vi ainda o Pode ser final do que ano, pode ser porque a gente está conseguindo divulgar bastante os congressos, como você disse, né, o congresso que veio, já num grau de tamanho muito maior, né, o Congresso Brasileiro de Cannabis Medicinal, que foi o quarto, que Uhum. teve uma área destinada só a médicos e dentistas de palestras, eu acredito que o número esteja aumentando, Sim, mas pelo que a gente tem ainda é menos de 1,5%. Mas acredito que esse ano já, com programas como esse que você está fazendo com a Gota, com certeza a tendência é isso tende a aumentar. aumentar. é. Tem uma empresa também que faz essa captação de mercado, na verdade ela surgiu, né, para fazer essa captação exclusivamente da cannabis, que é a Kaya Mind, A Mind, Ah, né? exato. Ela fornece até até o receituário, Eletrônico eletrônico da da Odonto, do odonto. odontologia para o exatamente. profissional. É, aliás, uma bela ferramenta que ajuda bastante o colega dentista. Exatamente, voltando no 1,5%, é 1,5% de quase 500 mil CROs, né? É, tem muito. Que é quase o mesmo número de médicos, de Exatamente, CRMs, é é isso verdade. mesmo? É, exatamente. A gente tem aproximadamente 500.000 dentistas cadastrados, bonitinhos, né, dentro do Do Conselho Conselho Regional. Regional. Na Sim. verdade, dentro do Conselho Federal. Federal, do Uhum. Federal. CFO, que é o 500.000 federal. no federal. É, Ok. cada um na sua região, né, CROSP, CRORJ e assim Mas no federal sucessivamente. é mais de 500.000, Mais de né? 500.000. Perfeito. Então você tem quase o número de CRMs, o número de CROs. Exatamente. Também CRM também não tem muito Muito não, não sei se é 2 ou 3%, é um número pequeno também. É, bem E ainda. começou antes, né, assim, a começou antes, divulgação exatamente. como epilepsia, aquela coisa toda. Sim, sim. Eu falo ainda que o dentista ele tem um grande potencial. Ele é mais aberto a talvez a prescrição do que o médico. Você não Então, acha? eu acho assim, a gente tem, vamos falar um pouquinho, Ricardo, como você está dando essa abertura, então, Claro. para a gente levar o conhecimento do colega, para ele entender e saber que ele está pautado perante o conselho, Isso. que isso assusta muito. Ele Sim. acha, todas as palestras, ou todo curso que eu dou, toda palestra, a primeira coisa que me perguntam, onde é que eu tenho que me cadastrar para eu poder. Não Não tem tem que que se cadastrar, cadastrar. porque ele já sendo Já cirurgião um dentista, dentista, ele já como está sendo apto. Aham. doutor ou médico, ele já tem essa automaticamente esta aprovação e Sim. ele já é apto a fazer isso, Sim, sim. tá? Então, o Conselho Federal e tantos conselhos regionais, hoje, o conselho, na verdade, não existe uma regulamentação. Uhum. Então, é uma brecha também que existe, não tem regulamentação. O que o Sim. Conselho Federal tem feito hoje em dia são abrir câmeras técnicas nos conselhos. Então, a gente tem até no CRO de São Paulo, eu vou falar porque eu sou daqui, o meu é Uhum. SP, Perfeito. no Conselho Regional de São Paulo, eles têm uma câmara técnica com uma equipe de 5 ou 6 profissionais que estão fazendo estudos de cannabis. Então, veja como a gente está com o nosso conselho trabalhando a nosso favor, Exato, né? exato. Então, não tem que ter medo. O Conselho Federal também apoia, concorda
já é pautado em cima de estudos e sabe que as patologias são, sim, benéficas com Sim. o canabidiol. Tanto que abriram as câmeras técnicas para que os conselhos possam ter os estudos e continuar levando o nome da cannabis e permitindo Excelente, que o colega entenda e possa fazer sem ter medo de estar fazendo excelente, nenhuma, infringindo nenhum tipo de lei. A excelente. única coisa é que existe código de ética, como não é uma especialidade Verdade. ainda, isso eu gosto de frisar, porque todo mundo, se você entrar hoje na internet, tem muita gente já Uhum. fazendo ou usando, né, as suas redes sociais para poder falar. E uma das primeiras coisas, que é um erro muito grande, eles colocam que eles são Não especialistas. existe Não especialista. existe. Nós temos 34 especialidades na odonto. Infelizmente, a cannabis não é uma das especialidades. Sim, Então, sim. você falar de uma especialidade que não é permitida, você está infringindo um código de ética. E aí sim, você pode ter um problema com o seu conselho. Perfeito. Agora, prescritor de Escritor, cannabis, pesquisador, entusiasta, o que o você que quiser, quiser, mas menos especialista, especialista. nem tampouco especializado. Não Ótimo. Não pode. pode. Bom saber disso. Eu acho que isso serve para todo mundo, né? Não só para os odontos, para Sim, os médicos médicos, também, para os a mesma coisa. veterinários, Se o né? médico também colocar que ele é especialista em Especialista, cannabis medicinal, o CRM vai falar: não existe essa especialidade, você verdade. não pode. Tá. Agora me surgiu uma curiosidade aqui. Vocês vão poder esclarecer um pouquinho. Em quais patologias Ah, odontológicas a cannabis pode ser prescrita e se em quais mais vocês prescrevem? tá. Você quer falar especialidade? Você lembra todas, Simone? Né, eu acho que a DTM, Vamos né? lá, então vamos falar uma por uma. Disfunção temporomandibular, Temporomandibular, que é DTM, ok? hum, Que é aqueles isso. estalos, mau posicionamento do côndilo da A mandíbula. neuralgia Nós trigeminal, temos a NT, que é a neuralgia trigeminal, que é uma dor tipicamente neuropática e é tratável tanto por dentista como por neurologista, é, Uhum. bem doída. o bruxismo Bruxismo em vigília e e em sono, que descanso, nós temos 2 bruxismos. O do sono é aquele que é feito à noite, que é o ranger, que é o apertamento, que quem normalmente sabe que está tendo não é o próprio o paciente, é paciente, quem está é do o lado. companheiro. Ou uma mãe, alguma coisa, porque escuta aquele som do ranger, aquela coisa toda. Uhum. O em vigília são os movimentos estereotipados que você faz durante o dia. Então, às vezes, quem né, quer fazer apertamento, projetar a mandíbula para frente e para o lado, às vezes mordiscar um objeto, isso tudo é um bruxismo também em vigília, que é durante o dia sem até a pessoa perceber. Perceber. A síndrome da A ardência gente tem a bucal, síndrome da ardência bucal, que é uma patologia muito comum em mulheres acima dos 50 anos, na fase de menopausa. Tem muito fator psicogênico envolvido, como depressão, baixa hormonal, né? Síndrome da ardência ardência bucal bucal, também. Outra seria as mucosites, que são aquelas feridas, aquelas erosões que vão dar na boca de pacientes que estão passando por tratamento com câncer. quimioterápico ou radioterápico, Uhum. né? Tem uma baixa imunológica e aí acaba estourando essas feridas e fica muito difícil de comer, de Sim. falar, um monte de processo aí que acarreta, fora as dores. Uhum. Na periodontite, na gengivite, Meningite. também o canabidiol é muito bem-vindo. Na fibromialgia orofacial, né, que são as dores orofaciais, que não está ligado a DTM, né, ao bruxismo, são as São dores dores. fibromiálgicas, de cabeça e pescoço, a pessoa que tem a fibromialgia às vezes tem no corpo inteiro, né, então dores fibromiálgicas também. Está se fazendo estudos na apneia do sono, Opa, também para o uso do canabidiol. excelente. Hoje, com as novidades dentro da OF, da harmonização orofacial, também está Eu ia sendo perguntar sobre isso já. utilizada. Vamos falar um pouquinho mais pré-operatório para o Pré-operatório. dentista, tá? Para o dentista que a nossa, vamos lembrar, a anestesia do Ok. dentista é local, é o Sim. tubete anestésico. Anestésico. Então, ok, para o pré-operatório para Operatório tirar a para ansiedade de uma ansiedade. cirurgia, de um tratamento, ok. Tá. Para o pós-operatório, para o paciente que acabou de fazer cirurgia ou uma coisa dolorida, Uhum. também dá para utilizar. E na odontologia do esporte. E também Perfeito. dentro da odontologia, na especialidade de endo Na também, endodontia também, é verdade. eu vou puxar a sardinha para o meu lado também um Claro, pouco, né. claro. Ah, tá, ok, perfeito. É bastante, você viu É como muita tem, hein? coisa, mas Bastante. assim, Ah, não podemos esquecer, esqueci, desculpe. Na odontofobia. O que que é Odontofobia, eu odontofobia? ia A falar fobia pela cadeira do dentista. E aham, também pacientes especiais. Veja bem, tem autistas, tem pacientes com um monte de síndrome, síndrome de né? Que tem a dor de dente e precisa sentar aham, ou precisa ser é atendido por atendido. um profissional.
E eu preciso que a condição dessa criança, eu digo, ela tem que estar receptiva a um outro profissional mexer nessa criança. E eu posso Entendi. fazer o tratamento com canabidiol para conseguir essa calma dessa criança e esse approach dela do profissional. É bem Perfeito. interessante. Muito bom. Olha, eu já tô assim, eu tenho um pouquinho, não tenho essa vasta experiência que vocês têm, obviamente, né? Mas pelo que eu vivo alguns anos com a cannabis, trabalhando com ela, eu costumo dizer que a medicina canabinoide, né, ou o medicamento à base de cannabis, ele é egoísta, né? Porque ele trata um monte de coisas, É, né? assim, a gente não pode considerar isso como uma panaceia, Sim, né? claro, claro. Eu vou roubar uma frase que o doutor Pedro Pierro Neto fala. Né? O Pedro fala que a cannabis, ela não é para tudo, mas ela é para todos, né? Você não tem risco de overdose, Sim, você não existe nenhum caso em literatura de morte por cannabis sim, medicinal, sim. né? Por uso de cannabis. Ok, Então, ela é segura. perfeito. E me diz uma coisa, a gente está falando de boca, né, de odontologia. Existe algum estudo ou vocês já tiveram uma experiência clínica mesmo? Porque eu creio que na boca existem bactérias boas e ruins, né? Isso aí é uma coisa muito legal. Existe essa visão na medicina canabinoide que ela ajuda a manter as bactérias boas e Sim. matar as Opa, ruins? Vamos na falar verdade, isso aí, quando você fala em bactéria boa e ruim, você está falando da desbiose disbiose Sim, oral, como existe também a disbiose intestinal, intestinal. perfeito. ok? Pela disbiose oral, você tem a disbiose intestinal, porque Hum, são as Consequências. bactérias uhum, da gengiva, que é o periodonto, que é o nome ok, técnico dentro da odontologia, né? São essas bactérias do perfeito. periodonto que estão ali no periodonto, presentes no periodonto, e que através da sua salivação, porque você faz inúmeras, né, salivas durante o dia, faz parte da normalidade do ser humano, Uhum, você acaba levando para o teu organismo, levando para o teu Tema. sistêmico essas bactérias, e aí tem essa desbiose também intestinal e uma série de produtos. Então, é sim muito importante a gente falar, porque a boca é a maior cavidade em comunicação com o meio externo do corpo humano, aham, né? E realmente ali ele é um canal enorme de bactérias. E o canabidiol, a gente acabou de fazer estudos, que eles têm ação antimicrobiana, ele tem ação analgésica, né, tem ação Inflamatória. anti-inflamatória. Nós, inclusive, vamos publicar isso agora, vai ter um congresso agora em setembro, que é o SBPQO, que é sim, um congresso só de pesquisadores. A gente foi feito com o pessoal da UNG, da UNG, Universidade de Guarulhos, com perfeito. a doutora, que é dona da cadeira, a doutora Luciene, mestrada, doutorada, todos os títulos, é especializésima em Sabe periodontia, muito de periodontia. e a gente fez o estudo in vitro, Aham. e tem a comprovação, sim, de todas essas ações. Então, é muito importante, sim, que você use esses produtos para manter essa saúde bucal e para manter esse equilíbrio que você acabou de me dizer, das bactérias boas com as bactérias ruins. Exatamente. É muito interessante isso. Ouvir falar e ouvir agora de vocês, profissionais, é uma informação a mais. Aprendi algo mais, É, mais alguma coisa hoje. é bárbaro. É, a Gota Pharma ela traz diversas apresentações, Hum, né? Eu entendo basicamente que você tem os óleos, né? Nós temos os hidrossolúveis e temos também gummies, né? Que pode ser até um atrativo para criança, sim. né? Uhum. Mas as outras apresentações também trazem doses e junção ou fusão de canabinoides diferentes. Tá, quais os produtos? Você Produtos, pode falar falar para pra gente? Para a gente. gente poder até É, colocar isso assim, eu já, na minha cabeça eu já vou visualizando em todas as patologias. Tá, vamos lá. A gente tem cannabis isolado, Tá. tem Aham. broad spectrum, Uhum. full spectrum, e aí isso no óleo, no hidrossolúvel, broad e full, Tá. né? E na gummy a gente tem o que nós chamamos de 1 por 1, né? De THC 10 miligramas, e temos uma gummy também que é para insônia. Você citou insônia, então eu vou falar dessa gummy que Canabinol, CBN. ela tem CBN, CBD e THC. Tá. Ela tem essas três substâncias Só uma na zona. partezinho. Pode ser que alguém que esteja assistindo o podcast não sabe o que é um broad, Um o que é full, um é full verdade. Acho que a e gente o que teria é um um isolado. um isolado. Vamos, Vamos lá, vamos explicar. Lucas. Então, vamos lá. O que é um isolado? Então,
Um isolado, ele vai ter um único canabinoide, Que é um né? dos principais, né, que é o Isso, carro-chefe, você vai digamos ter um assim. canabinoide específico, que os mais conhecidos dentro da planta da cannabis é o CBD, que é o CBD. canabidiol, e o THC, que é o 9-delta-hidrocannabinol, Uhum. né? Que, para quem alguma vez já fez uso adulto, ele é o mais o psicotrópico, ele que dá aquela sensação da psicotropia, tá? Uhum. Então, mas ele é importantíssimo estar dentro da medicação, porque nós precisamos dele pelas suas propriedades fundamentais no tratamento das patologias. Sim. Então, Na realidade ele é um ajudante na do CB verdade, ele é um efeito eles entourage, trabalham não, efeito entourage. entourage, vamos então voltar no isolado. O isolado é só um canabinoide, ele não Uhum. vai ter, lembra que eu falei que a planta tem mais de 500 500. elementos, Sim, mais sim. terpenos, mais flavonoides, e tal. Quando você Sim. extrai tudo que a planta tem de bom e de melhor, todos os canabinoides, os principais, CBD e THC, mas tem os outros em menor Quantidade. quantidade Uhum. presentes. Mas quando você vai fazer um produto, como você Isso é disse, que você isolado. tem, né, full spectrum, o full spectrum, então vamos entrar para depois voltar para o isolado. O full spectrum, ele vai ter tudo isso que eu te falei da cannabis, os elementos todos, terpenos, flavonoides, lipídios, proteínas, tal. E foi feito um estudo através de Rafael Mechulam, que é um pesquisador que, na verdade, é o Sim, pai da Da cannabis, né? cannabis. sim. Graças a ele que a gente está com Exato. todos esses produtos maravilhosos na nossa Sim, mão. sim. O produto Full Spectrum, que vai extrair tudo da cannabis, foi comprovado que existe um efeito chamado efeito comitivo ou efeito Efeito entourage, Uhum. que é a ação de todo mundo junto. Sim. Então, você praticamente utilizar tudo da planta, todos os componentes. Então, Sim. todos esses componentes trazem sempre um resultado muito mais benéfico. benéfico e melhor num tratamento de uma patologia, por dar a ação em conjunta de tudo que a cannabis tem. Então, efeito Sim. entourage, o efeito comitivo é isso. E Perfeito. o full spectrum é uma medicação, é um produto que vai ter tudo que a cannabis tem de melhor para oferecer. Ok. O broad spectrum, ele vai ter tudo isso, só que um importante Canabinoide. canabinoide não vai estar presente. Entre aspas, vamos fazer uma aspas, porque não é via de regra. A gente meio que padronizou que quando a gente fala em broad ou broad spectrum, Uhum. não tem o THC na sua composição, Sim. tá? Porque fica mais fácil de entender, mas não necessariamente. Exatamente. Pode ser um broad spectrum de THC, de CBN e tudo, e CBN não e não ter o ter o CBD. CBD. Sim. Então, broad vai ter tudo de bom da cannabis, mas Mas um não importante fitocannabinoide vai não ser vai estar retirado. presente. Sim, sim. E o isolado, ele só vai ter o canabinoide. Aham. Ele não, mas aí ele não entra no efeito Canabidiol. entourage comitiva que eu acabei de Claro. te falar, porque não vai ter terpenos junto, não vai ter flavonoides, não vai ter lipídios. Sim, sim. Ele vai ter só o canabinoide presente. Então, isolado é só o canabinoide sem os outros componentes da cannabis. Broad spectrum, todos os componentes importantes da cannabis, porém um importante fitocannabinoide não vai dar presente. Tá. E full spectrum tem tudo, Todo e inclusive o THC THC. e tudo que a cannabis tem de bom e de melhor. Essas são as 3 denominações das medicações. Excelente. Eu acabei esquecendo de comentar um produto interessante que a gente tem, ele é um full spectrum, com alto teor de CBD, ele tem 3.000 miligramas de CBD e 2.000 miligramas de CBG. Canabigerol é Geral, bárbaro. bárbaro. Né? Eu entendo também que... Zero THC? Não, ele é full, Ele tem? 0,3. Tá. Isso. Eu entendo que essa apresentação, além dos benefícios dos outros canabinoides, ele vai atuar muito na dor, né? Sim, o CBG, na Porque verdade, ele está vindo para, não digo substituir, mas existem pessoas, né, porque a gente não tem os testes genéticos, mas ainda são muito caros e é muito difícil você o certo, né, o que que a gente faz para tomar qualquer medicação? Você faz um exame de sangue antes, Sim. sabe o que tem, e aí você é medicado. É. Com o cannabis não dá para a gente fazer isso, porque a gente não tem esse teste, ou o Uhum. teste genético é muito caro. Então você é no acerto, você começa e para chegar, né, na resolução do problema. Então, o teste, os canabinoides, né, que vão trazer esse benefício, no caso do CBG, tem alguns pacientes que vão ser mais sensíveis Uhum. e vão responder, às vezes, de uma forma negativa com a composição do THC ou um THC com um teor maior dentro dessa medicação. Porém, o CBG veio para trazer essa compensação. Uhum. Ele faz os mesmos efeitos de uma medicação com uma quantidade maior de THC, só que sem dar, de repente, o efeito deletério para sim. pacientes que Ok, tenham essa sensibilidade, tá? perfeito. Porque cannabis medicinal ele é personalizado, individualizado, cada um vai ter o seu tratamento, é que nem uma
digital. Ok, perfeito. Falando em CBG, essa semana mesmo eu li um artigo, da qual inclusive a doutora Cíntia é diretora dessa associação, falando do CBG na regulação do apetite, né? CBG, né? Tirando o apetite, ou pelo menos CBG? CBG, exatamente. Olha, porque quem está fazendo isso é o THCV. THCV eu sei, mas É. esse foi uma coisa recente, saiu essa semana Então, agora, né? veja bem, o THC dá fome. É, O THC, para quem já fez um uso adulto, ele é da larica, ele sim, que dá sim, fome. Quem Fome. tem aquela fome pós-fumado, sim, a responsabilidade é do THC. sim, sim. O CBG, ele não traz isso, então ele pode ajudar também, provavelmente, nesse processo. Creio que sim. Mas é um estudo bem recente mesmo, acho que vão se Eu não aprofundar um li pouquinho esse ainda, eu mais. vou ler. Mas essa Eu vou ler. semana. Eu vi um artigo também falando sobre o CBG na medicação intracanal de gás. Ele é um excelente antimicrobiano também. O CBG, a gente confirmou isso nesse estudo, né? Que É. foi que a gente utilizou in vitro. Hum, Spray de CBG e essa antimicrobiana é Né, comprovada comprovada. dele. Spray de CBG. Spray de CBG. Hum, A gente fez um teste no in vitro na UNG. Foi esse vocês me deram estudo uma que nós fizemos. ideia. Ele é ótimo, ele é ótimo, ele é muito bom. Perfeito, Muito perfeito, bom. perfeito. Gente, como é que. Eu acho que assim. Você tem que ter um preparo, obviamente, para prescrever a cannabis medicinal, Sim. tem que ter um conhecimento. Mas o que eu vejo no dia a dia, principalmente até pelos médicos, que é o que a gente tem mais contato, eu tenho contato com vocês agora, Sim. como prescrever, na verdade, assim, como titular essa dose, né? Uhum. Obviamente que cada ser humano é um ser humano, assim, cada um tem seu sistema Cada tratamento endocannabinoide, é cada tratamento. tratamento é um tratamento, mas tem pelo menos algum padrão, né, que você possa, Para não errar, para Pra não não errar, falar assim, exatamente, para não É errar. que nem a Cíntia diz, mesmo você errando, você está você acertando. está acertando. Exato, Eu falo que é cannabis errando, Isso, você você acerta. acerta. Certo, Então vamos lá. Primeiramente, o ideal, que é isso que você está fazendo, é a pessoa que decidir, né, o profissional que decidir trabalhar com cannabis medicinal, ele precisa se atualizar. Eu dou aula, tudo, mas eu não paro, eu continuo estudando, eu continuo porque precisa. Isso é tudo sim, relacionado à saúde, Ricardo. Você não pode sentar e ter um É. título de especialista, como a Simone tem, e parar. Não, Ela é, continua fazendo, tem que continuar fazendo o curso, continuar estudando. Então, a primeira coisa, ele tem que fazer cursos que o habilitem no sentido de conhecimento. Uhum, Habilitação para fazer, ele pode começar você. agora. Não há problema nenhum, mas ele tem que entender o porquê que ele está dando e o que aquilo vai trazer para o paciente dele. Então, ok, uma das primeiras coisas é conhecimento. Ponto. Né? uhum, Se aprofundar em conhecimento. uhum, Segunda coisa, sempre existe um processo com cannabis medicinal, com qualquer tratamento, menos é mais. Então a gente tem um leminha, start low, go slow. Quer uhum, dizer, começa de pouquinho e vai bem devagarzinho modulando e aumentando essa dosagem. perfeito. Então, eu até tenho tabela, depois te passo, a gente faz uma tabelinha, começa, vai, você tem as tuas miligramagens são o quê? 3.000, 6.000, o que que você tem? Me diz só para eu poder Tenho te ajudar. 1.500, 3.000, 6.000, em hidro tenho Tá, então 900. vamos falar falar de de 3.000, 3.000. tá bom? Que é um número legal, que é uma Dá pra trabalhar miligramagem bem. boa e o paciente, o profissional que prescrever um óleo 3.000 ou uma medicação de 3.000 miligramas, Uhum, seja ele full, seja ele broad, Seja ele é concentrado, ele ok, vai trazer para esse paciente uma durabilidade dessa medicação sim, por um bom tempo, né? Então vamos lá. Ele vai começar uma vez ao dia, seja lá qual a patologia, 3.000 miligramas. Vamos falar, dependendo da idade, peso, tem sempre uma regrinha para uhum, poder fazer, que a pessoa vai aprender quando fizer um cursinho, alguma coisa do tipo, mas sim, via de regra ele começa com 3, 4 gotinhas uma vez ao dia. ok, Ah, mas é muito pouco. Depende, tem gente que pode responder até com uma, a gente não sabe o organismo dessa pessoa. uhum, Então, começa com 4, 5 gotinhas uma vez ao dia. Passa-se 7, 8, 10 dias, ela tem que saber um feedback. "Ah, eu não tenho tempo para isso". Pede para uma secretária, pede para alguém que trabalhe com esse colega, aham, para pegar o feedback desse paciente. O que não pode é você ficar com essas 3, 4 gotas, um mês. não mandar o acompanhar, paciente Um mês voltar e 1 deixar o mês e paciente meio, lá. 2 sem e dúvida. achar que aquelas Aí 3 não vai gotas, funcionar nunca mais. 4 gotas vão resolver. Não É, é assim. E aí, você passa, ele dando uma resposta positiva, você passa aquilo 2 vezes ao dia.
E sempre de a cada 7 ou 10 dias, ela vai modulando esse paciente. E aí, como é que eu subo? Você tem dúvida? Uma gotinha ou 2 a cada semana. Então Sim. você vai chegar, por mais que demore um período ou não, cada um Uhum. vai responder de uma forma, Sim. você vai chegar numa dose terapêutica ideal. E você não vai ultrapassar nenhum limite, né, só que você tem que ter esse acompanhamento, então não é tão complicado. É estudar, é fazer um curso e sempre começar de pouquinho e indo muito devagar para chegar na dose terapêutica. E Não é acompanhar, bicho de né? 7 exatamente. Porque pode acontecer da pessoa se empolgar, em vez de Isso. querer Lembra o que que é? O efeito eu vou sino, o efeito sino. do invertido, porque quando Aham. você Você começa a começa, pegar uma resposta positiva do paciente, você fala, eu oba, estou dando 5 gotinhas, tá, Aham. 2 vezes ao dia. Aham. Ai, nossa, eu estou melhor, a dor ainda tenho, mas eu estou mais calmo, estou mais alegre, estou sentindo menos ansiedade. Bom, aí você fala: "Ah, nossa, está dando resultado, eu vou passar para 10". Você dobra a Aham. dose. Aham. Até de repente, na semana seguinte, gente, até para de repente responder. ele te dá uma resposta Sim. positiva: "Não, nossa, tô bem e tal". Mas passa mais um período, porque você está dando ultrapassou o limite. Sim. Ele volta para você e fala: "Engraçado, doutora, piorei". É. Aquela dor que eu tinha voltou E aí você passa o que acontece? Você ultrapassa o limite, de dose o ideal dele. linear terapêutico, Uhum. né, e você volta, você perde tudo aquilo que você fez. Regride. Você regride. E aí, como é que eu vou saber qual era a dose ideal? Era o 5? Era o 10? Eu não sei, aí você Aí tem você que voltar para perdeu, o começo. aí você Então, começa. para você evitar, chama efeito Do sino, sino, efeito do do invertido. invertido, curva do invertido, que a gente vai bem devagarzinho. Tem uns e sempre avisar, né, quando chega um paciente para tratar, Ricardo, normalmente todas essas patologias que eu falei para você, são pacientes refratários, né, não necessariamente hoje eu já não faço mais o Paciente refratário, refratário. mas são pacientes que às vezes já tentaram medicações alopáticas que têm efeitos colaterais, reações adversas, né, e que não tiveram resultado. E aí a gente entra com esse fitoterápico. Então essas medicações, que a gente é obrigada a dar dos alopáticos, tal, que trazem esses efeitos, para os pacientes refratários, Aham. vai ser o ideal entrar com canabidiol. E hoje a gente já não espera mais, antigamente a gente usava, eu como já faz um tempo que prescrevo, eu utilizava para aqueles pacientes que primeiro eu tentava o alopático Aham. e não tendo resultado, eu entrava com o É, canabidiol. Hoje eu não espero é mais, eu nem verdade. entro mais com o alopático. Eu já entro com canabidiol direto. Por que que eu vou entrar? Para É. errar no meio do Agora, caminho ou para ter o deixa eu só dar uma resultado? parte. As pessoas que vão tratar, elas perguntam: "Ah, mas a senhora vai eu vou começar o tratamento com cannabis, eu vou parar todos os alopáticos?" Não, Não, nenhum paciente que chega pra gente, ele é virgem, né. Aham. ele é É um paciente que é polimedicado. polimedicado, todo Sim. paciente tem alguma medicação para alguma coisa, Ok. né. Essa coisa de desmame de medicação, a gente tem que fazer sim, mas é com o Tem que passar do ser tempo e com o canabidiol dando resultado, Uhum. né, a gente não tira a medicação. E uma coisa muito importante é que quando o paciente chega já naquela achando que a cannabis medicinal é a a tábua de de salvação. salvação dele, Uhum. ele já é ansioso, ele acha que o resultado vai ser imediato. Cannabis medicinal, se hoje aqui eu estou com dor de cabeça, nós 3 tomarmos um lisador, um Vai anador, nem 20 45, minutos, vamos falar 20 para o minutos, tamanho de nós 3 aqui, 20 minutos, 45 a 20 50 minutos, gotas, Sim. para todo mundo ali vai passar. 20 Aham. minutos Pode está ser passando. que daqui a um tempo volte para você, porque a causa é uma outra, para mim passe o tempo inteiro, tal, ele vai melhorar. Aham. Então, entre aspas, é um efeito meio que imediato, Sim, sim. ok? Ok. Cannabis medicinal não Hum, é assim, Uhum. né? Então, o paciente tem que entender, o é um profissional que vai tratamento, mexer com canabidiol, ele tem que saber que é tratamento. tratamento, Sim. tá? Então, tem que deixar o paciente avisado que a gente calcula e espera que ele tenha os resultados esperados e necessários, mas a paciência tem que estar junto. Ele pode responder em uma semana, em 2, em 3, em um mês. Pode Sim. não Ou não responder, responder, como Pode. tudo na vida. Sim. pode não Como Como tudo na qualquer responder. vida. outro medicamento, né? Exatamente, mas tem que ter a paciência para esperar e aguardar esse resultado, porque geralmente ele vem. Sabe que você tocou num assunto, né, Simone, também, bem interessante, porque durante muitos anos eu ouvi profissionais da saúde que podem prescrever cannabis medicinal falar: ah, primeiro eu tento aquilo outro, para depois entrar com cannabis. E aí eu ficava pensando, né, poxa,
Se nada funciona, se quando nada funciona entra a cannabis, Ela por que já não entra funcionaria, cannabis antes, né? Hoje é mas assim, hoje a gente já Porque está como primeira escolha. poupa É. muito o paciente no Poupa, sofrimento, né? poupa, poupa. É sofrimento pessoal, sofrimento da própria doença e Financeiro, financeiro, Porque o cara vai ficar exatamente. financeiro. tentando quantos remédios alopáticos para dar certo. Então Pois já vamos é, começar. isso. E vamos lá, são drogas, né? Você compra em drogaria. É, Os opioides, os anticonvulsivantes, os Ansiolíticos. ansiolíticos, eles têm sim efeitos colaterais absurdos e reações adversas indescritíveis. Então, é complicado. É que a gente só tinha isso à nossa mão, a gente era obrigado a lançar mão disso para melhorar a dor do paciente, para melhorar a patologia. Aí, sim, Mas sim. hoje a gente tem a terapêutica canábica então, para poder as mudar todo pessoas esse perguntam: a quadro. cannabis não tem efeito colateral? Muito Não, pouco, muito existem existem. A alguns, gente não como pode, tudo Sim. na vida, como toda qualquer existe, medicação, como qualquer Até existem. um fitoterápico, chazinho, né, pode dar um Até efeito um chá. colateral, pode dar né? efeito Nossa, eu vi colateral. uma aula da Margarete Akemi, que é uma baita de uma Uma farmacêutica. farmacêutica, Uhum. num congresso que eu dei palestra em Teresina. A Margarete me contou de um caso que ela foi atender num hospital de paciente Então, que acha. tinha problemas, se não me engano, de vascular, e tomava chazinhos que não sei se é camomila, não me lembro. Uhum. E ela não parava de sangrar, mas era por causa É efeito. do efeito Efeito que tinha. E era colateral um da camomila. chazinho, e Pois era um é. Que a É o chazinho. neta chazinho da levava vovó, Exato. que a neta levava para ela de Exato. noite. E sabe por que que descobriu? Porque É. ela, quando foi conversar, o que que ela está tomando de diferente? Porque o hospital falou, não para de sangrar, não coagula, o Nós que não que estamos, acontece? a dieta Quando dela tá ela foi aqui. conversar, a neta falou, não, não tem nada, ela não toma nada diferente, só o chazinho que eu Eu trago trago. de Que noite para ela. chazinho? Aí que descobri. Então, você veja que não tem, para tudo na vida pode ter um Sim, problema, nada é até o 100%. chazinho. Exatamente, exatamente. Bom, gente, eu gostaria aqui de caminhar para o fim. Acho que foi muito prazeroso estar com vocês, como é realmente prazeroso, né? Eu tive o prazer de conhecê-las, eu tive o prazer de conversar com vocês antes. Vocês são pessoas muito, mas muitíssimo Ah, agradáveis, A gente que agradeço, que bom, agradece. nossa, muitíssimo maravilha. agradáveis, assim, de um A recíproca é conhecimento. verdadeira, É viu? verdadeira, Obrigado, com obrigado. certeza. Me sinto lisonjeado de ouvir isso de vocês. Eh, mas eu queria um pouquinho de cada uma de vocês, uma fala, o que deixar bem claro, né, que vocês não estão entrando eh, no meio médico, propriamente dito. Não, E eu quero esse bate-papo aqui foi um As- bate-papo para odontologia. isso. Isso. E o que vocês têm hoje para dizer, se é que pode ser dito, né, para os odontos, aqueles que já prescrevem e principalmente aqueles. A gente vê que tem muita gente que quer prescrever, muitos odontologistas querem prescrever, mas está faltando alguma coisa. Tá faltando capacitação, né? Eu acho que a partir do momento que você começa a estudar, É. que você faz um curso onde as pessoas são capacitadas, tem know-how para fazer esse curso, te ensinar, meu, não tem que ter medo, sabe? Porque é a fala dela, Pode falar. errando, você Mesmo acerta. errando, você acerta. Porque ele é o fitoterápico, ele não tem contraindicação Não nenhuma, tem, muito ele não tem pouca, né? Tem poucas sobredose, contraindicações contraindicações. mínimas, Não né? dá, não Não tem, tem efeito não dá, não colateral, muito vicia. poucos. Outra coisa importante, Ah, canabidiol não lenda, vicia. é Tem essa lenda, lenda. é Como lenda. é que é o desmame de um canabidiol? Não Como é que é o existe. desmame Parou. de um Não quer mais, Zolpidem, de um para. Rivotril? Eu Nossa. posso parar hoje? Não, a Nunca. pessoa vai passar Canabidiol mal. acabou o Como é que é o vidrinho. desmame de um canabidiol? Parou. Acabou meu vidrinho Vidrinho, hoje, eu tô bem, não tô quero mais. sentindo, não Ótimo. tenho dor nem nada. Parabéns, Como é parabéns. que eu vou desmamar? Para de Acabou? tomar. Parei hoje, acabou. Uhum, uhum. Não preciso de desmame, é muito seguro, Ah, né? Legal. Então, assim, como a Simone falou, é o conhecimento, é o estudo, tem que fazer, não tem como, não tem que ter medo, Medo né? medo só Tem que atrapalha. saber que ele é muito útil em muita área, dentro da endodontia, Endodontia, também sim, para pra lesão, não lesão. é isso, Simone? Nossa, para lesão, hoje, nesse artigo que eu li, porque eu fazia a medicação intracanal com full espectro. Hoje a gente sabe que pode fazer a medicação intracanal com CBG, que Sim. ele é muito mais eficaz do que um full espectro. E o que que ele traz uma medicação? Para quem é endodontista, quem é da odonto, vai entender. O que que acontece quando você vai manipular um dente Você- intracanal? Você você- vai tratar o nervo, né? Sim. Você vai tratar E o o que que você nervinho. faz? Você Você manipula. faz uma manipulação no canal. Mecânica. É mecânica. Essa manipulação mecânica, como qualquer organismo, gerar uma ele vai ter uma inflamação. reação, ele vai ter uma inflamação. Sim. Certo? Então, hoje eu, Simone, utilizo como medicação intracanal, que é de uma sessão para outra, eu uso a cannabis como medicação intracanal e
Na obturação, quando eu vou fazer a obturação do canal, eu pingo uma gotinha de full spectrum, assim, na obturação sim, indicado o full. E aí eu faço a obturação do canal. As chances de perissementite que davam antigamente numa manipulação, hoje quase para não dizer zero, que a gente não pode ser nada que é zero. Sim. Mas Mas é eu não tenho, praticamente não nula, tenho, não tenho. praticamente E nula. no pós-operatório, O maravilhoso, paciente não tem né? dor. Principalmente ainda se está tomando sistêmico, Porque a aí gente faz Ótimo. uma combinação, né, do tópico. Sempre é, na odonto, hoje, o Ricardo, tem muita coisa tópica que você pode utilizar, até alguns enxaguantes, pasta dentárias, tal, um monte de coisa com canabidiol dentro Sim, na sua sim. composição. Mas entenda, a gente tem que deixar frisado que é importante a combinação do sistêmico, que é o que as medicações que você tem, porque ela é fundamental para regular o teu organismo, Uhum. e se é. tiver a possibilidade do Sim. tópico também, Por né? exemplo, na minha especialidade não dá tempo, porque um cara que chega com pulpite na minha Não cadeira, tem como. não dá tempo de eu falar: "Vamos fazer primeiro a medicação sistema", não, eu tenho que Não, acudir. é na hora. Mas depois eu falo: "Olha, você quer continuar melhorando, tá? Vamos fazer a sistêmica junto, porque a tua resposta vai ser muito melhor", Perfeito. entendeu? O importante, assim, que eu acho que a medicina está hoje, na verdade, hoje a gente trabalha, Ricardo, integrativamente. Isso tudo Isso. é um tratamento integrativo, tá? A cannabis é um dos tratamentos integrativos Integrativo. que a gente tem. É a fitoterapia, a ozonoterapia, a laser terapia, a holística, né? Uhum. Cabeça, mente, corpo, tudo Tudo. está interligado. Então não adianta, às vezes, eu tenho muita patologia na boca que o cara tem que estar com todo o corpo, mente, cabeça, tem que estar tudo em ordem. Então você tem que pensar. O paciente você tem que cuidar. A boca não está livre não é, o corpo e boca estão juntos. Sim. Você não pode tratar uma boca sem pensar no corpo humano inteiro. Eu falo A que mesma coisa que um médico não pode vou tratar um tratar um corpo sem corpo sem esquecer de uma perceber, boca. Existe hoje a odontologia hospitalar. Quantas coisas você consegue evitar ou melhorar de um paciente que está acamado numa UTI, você só consegue cuidar de muita inflamação e muita infecção por causa da parte da boca, da parte bucal Eu dele. falo Então, que é muito eu falo importante. que no meu primeiro dia de aula, meu professor chegou e falou: "Ó, a doença começa pela boca". E E eu é falei: "Meu Deus, verdade. como Sim. assim?" Porque era tudo separado, né, era medicina Não, separada de não é, a hoje a gente gente trabalha entende isso. junto. A Hoje a gente cannabis entende trouxe isso. isso, essa É, interação entre é. médicos e dentistas. Nós trabalhamos muito em conjunto. Aham. Desbiose oral, desbiose Esse intestinal, intestinal, né? O gastro que trabalha com a parte intestinal, o médico, ele precisa que a desbiose bucal dele esse esteja em ordem, intestinal, senão ele vai ter o problema intestinal por causa da boca, Sim, sim. né? E vice-versa. O cara que tem o cardiologista, problema na boca, no intestino, vai me trazer um problema bucal, o cardiologista que né? trabalha com problema de endocardite também que é causado, Exatamente. entendeu? É tudo Então é ligado. muito importante essa interação e aquilo que eu disse, nós trabalhamos de uma forma integrativa. Não existe corpo sem Não boca e nem existe boca boca sem sem corpo. corpo. Tem que trabalhar todo mundo junto e um cuidar do outro. Simplesmente E assim, de assim, outro jeito. agora, para finalizar, vocês me lembraram de uma pergunta aqui que eu tenho que fazer. Você falou de medicina integrativa, Sim, né? sim. Que não é só tratar diversas doenças, mas acho que o conjunto da obra, Sim. né? Certo, exatamente. Eu já ouvi falar que odontologia em UTI, em hospitais, vai um pouquinho na linha do que você me trouxe Que é a agora, odontologia hospitalar. diminui a mortalidade. Então, foi o que a Lu Exato. comentou esses dias, assim, não é a infecção, né, que a Lu falou, Inflamação. inflamação, A é inflamação, inflamação, não a infecção, exatamente. né, Diminui porque você controla essa inflamação inflamação, desse paciente. Se você controla a inflamação, você controla todo o processo o sistêmico sistema dele, porque a Uhum. boca é o sinal disso. Então, com certeza, você controlando e cuidando, você vai ter uma resposta melhor do organismo organismo inteiro inteiro. desse paciente. Por isso que existe Perfeito. hoje a odontologia hospitalar em UTIs. É Excelente. obrigatório, tem que ter. Excelente. Tem que ter, Excelente. isso é Que bom. fundamental pra saúde. Então a gente pode até então entrar que a gente está numa nova era da odontologia, Muito né. bom. Eu acho que ainda tem O muito para não, acontecer, mas o né, dentista saiu daquela assim, daquela caixinha, caixinha, porque até É, então ele sentava o bumbum na cadeira, né, abria a boca e tratava dente e só, e estética. Acabou. Hoje ele descobre muita doença, quem descobre a esse doença, é o ele não vai dentista, tratar da doença. mas ele vai vai descobrir, Mas indicar. ele vai saber que ele vai ter que mandar para o endócrino, ele Isso. vai ter mas que mandar para o neuro, ele vai ter não que andar pro mandar, unco, sabe, para o onco, para onde for, porque ali ele vai ter toda a ideia, é a boca que vai dar o sinal É,
principal para ele indicar para o colega. Eu acho que essa mensagem é importante pro odonto. Muito importante, né? muito importante. Não é só sentar na Não cadeira e é, tratar não o é, não dentinho, é, né? A não gente é. não é macaquinho de ficar abrindo o dente Não. só, não. Que A nossa legal. odontologia hoje ela tá mais humana, mais inteligente, né? Ela tem que Uhum. estar, tá mais conectada. A gente precisa Precisa. dela. Não tem Sim, outro sim, jeito. sim. Mudou. A gente tá Excelente. nessa Ainda bem vibe. que mudou. Graças a Deus. Até porque é aquilo, né? Com esse mundo, como eu falei para você, com estresse, o mundo tá adoecendo de uma forma muito mais rápida. Perfeito. Uma velocidade muito grande de Verdade. doença. É verdade, é Né? A verdade. doença mental tá aí. O estresse, essa coisa toda, essa vida agitada nossa do dia a dia, essa vida é muito doida. Sim. E aí não tem como não adoecer o corpo. Então você tem que estar com a mente, corpo e espírito tudo em ordem. E a Sim. boca, com certeza, que é uma das partes principais. Excelente. Bom, mais uma vez quero agradecê-las. Foi um bate-papo muito importante, muito produtivo. Eu tinha aqui um roteiro e nós saímos totalmente do roteiro. temos Isso que é isso que é legal. legal, é o né? bate-papo. É por isso que é podcast. O podcast é assim, bate-papo. E Exatamente. aí, nós vamos ter algum curso, Curso. Ricardo? Vamos fazer um Que cursinho? tal Que você, tal? já que você está trazendo essa informação, Então, Uhum. aí eu vou fazer uma sugestão para você. Uma vez que você está trazendo essa informação através de um canal como o GotaCast, isso é fundamental, tá, gente? Parabéns, eu vou te verdade. Obrigado. De parabenizar novo, a pelo gente seu Muito tá obrigado. agradecendo. Primeiro, agradecer a e oportunidade, né? parabenizar por essa sua iniciativa, Parabenizar porque também. isso é o fundamental. Para conhecimento das Agora, já pessoas que também, né? acabamos de dizer que o colega precisa de Precisa de conhecimento, E o curso? bora ensinar. Vamos dar um curso para esse pessoal. Então, para mim é um prazer também ter vocês no primeiro GotaCast. Né? Bom, Primeiro, isso sim. é fundamental para mim, foi muito legal. Foram escolhidas a Muito dedo. obrigada. né? Gostaria também aqui de parabenizar e agradecer a IC Eduque como nossa patrocinadora. E falando em educação, e vocês falaram de educação, Sim, de é o cursos, fundamental. vocês já deixaram aqui um spoiler, né? Então, esse vai acontecer. Ótimo. Oba. Parabéns. Vai Parabéns. acontecer e a Essa gente vai iniciativa. trabalhar, acho que eu quero dizer um público carente, mas não num sentido negativo. Não, entendi. Mas um público que precisa de mais Sim, conhecimento. é isso aí. E o nosso primeiro curso vai ser para odontologia. Pô, Nossa, que maravilha. legal. Vai ser um prazer. Legal. Vai ser um E prazer. vocês, inclusive, estão convidadas. A gente né? agradece. Que legal. Para dar aula, Com para certeza, mostrar vai um ser um pouquinho dos prazer. conhecimentos, discutir casos clínicos, Nossa, acho que é ótimo. importante, né? Eu só Bem tenho legal. que agradecer, com certeza, já me sinto honrada com o convite, já pode colocar como convite aceito. Perfeito. Obrigado. E mais uma vez parabenizar, porque isso aí que você quer, trazendo ainda um curso para você capacitar o colega, você vai, com certeza, só trazer uma melhora, porque ele vai conseguir Sim. trazer uma melhora, porque é o principal, que é o paciente. É. Trazer esse conhecimento para ele e com os produtos que você acabou de me relatar, que vocês têm, é o caminho. Parabéns. E vem com mais, certeza, viu? convite aceito. Vem mais produtos. Opa, que aí isso que é mais maravilha. importante. Se vem Que mais maravilha, produto. Outro que spoiler, maravilha. hein? Parabéns, parabéns. Parabéns. Gente, obrigado, viu? Agradecer também, tá, essa oportunidade e vamos em frente, vamos aí. Nós Vamos. estamos aqui para tudo. Conte conosco. E Estamos aqui conte para conosco tudo. também aqui. Com Com GotaCast. certeza, com certeza. certeza. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado. Obrigadão. Obrigada.